No dia 30 de junho, comemoramos o dia do profissional que se dedica aos estudos dos seres vivos, seus componentes químicos e a capacidade reprodutiva que tem o potencial de gerar produtos ou serviços benéficos à humanidade, mas não exclusiva dela. Estamos falando de um profissional multidisciplinar que atua nas áreas de saúde, indústria, agronegócios e meio ambiente, o biotecnologista. Mas você já se perguntou o porquê dessa data? Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou Tainara Carvalho, assessora da Lina Biotech Polo Unila. A biotecnologia está presente no dia a dia da humanidade desde tempos remotos. Ela engloba desde o cultivo de alimentos praticados pelos nossos ancestrais até a prevenção e tratamento de diversas doenças. Muitas evoluções na ciência contribuíram para o que hoje a biotecnologia engloba, como processos fermentativos, atividades catalíticas de biomoléculas e a engenharia genética. E isso só para citar algumas das vastas áreas nas quais essa belíssima profissão está envolvida. Invenções e descobertas científicas, como o microscópio e a observação dos micro-organismos, a prevenção de doenças e pasteurização, o estudo das vacinas, o entendimento da genética, a estrutura química do DNA proposta por Watson e Crick e o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante em 1972 pelo bioquímico Paul Berg, foram alguns acontecimentos importantes para estabelecer as bases para uma das tecnologias mais influentes do século XX, a engenharia genética. É uma metodologia revolucionária que surgiu da produção em laboratório, ou seja, in vitro, de moléculas de DNA de diferentes organismos. Essas novas moléculas são chamadas de DNA recombinante, um ponto-chave para o nascimento da nossa profissão. No final da década de 1970, várias empresas de biotecnologia foram formadas e pesquisadores em todo o mundo estavam envolvidos na clonagem de uma ampla variedade de genes, incluindo humanos. Assim, em 1978, o laboratório de H. Boyer produziu pela primeira vez insulina humana sintética, usando bactérias E. coli geneticamente modificadas portadoras do gene correspondente, cujo objetivo era uma produção em larga escala para a fabricação de medicamentos. Em 1979, seguindo o mesmo método de produção do hormônio do crescimento humano, a lista logo se expandiu consideravelmente. Junto com os pesquisadores mencionados, o bioquímico estadunidense, nascido em 30 de junho de 1926 na cidade de Nova York, Paul Berg, consagrado com parte do Prêmio Nobel de Química em 1980, ocupa lugar de destaque, cujas contribuições nos primórdios da engenharia genética tiveram um significado marcadamente maior do que se reconhece. Motivo este que consideramos mais do que suficiente para conceituá-lo hoje em dia como pai da biotecnologia moderna. A homenagem foi proposta pela Liga Nacional de Acadêmicos em Biotecnologia, a Lina Biotech, em 2017. Um dos 3 filhos de um fabricante de roupas e uma ama de casa desenvolveu um interesse pela ciência durante seus anos escolares. Como leitor ávido, foi profundamente influenciado pelos livros Aerosmith, de Sinclair Lewis, e Microbe Hunters, de Paul de Kruif, ambos os quais o influenciaram a se tornar um cientista. O apoio inabalável de um de seus professores também o ajudou a reconhecer sua vocação no campo científico. Ele recebeu seu diploma de graduação em Bioquímica da Penn State University e seu PhD em Bioquímica pela Case Western Reserve University, após a qual iniciou sua carreira acadêmica. Ele trabalhou como professor na Escola de Medicina da Universidade de Washington e na Escola de Medicina da Universidade de Stanford, onde passou vários anos de sua carreira. Foi neste tempo, durante a década de 1950, que Berg se envolveu seriamente na pesquisa de substâncias de RNA e DNA. Ele estudou como os aminoácidos se juntavam de acordo com o modelo transportado por uma forma de RNA, chamado RNA mensageiro. Ele ficou particularmente intrigado com a estrutura e funções dos genes e experimentou a combinação de material genético de diferentes espécies para estudar como essas unidades individuais de herança funcionavam. Suas investigações sobre as ações de genes isolados eventualmente levaram ao desenvolvimento de métodos para unir genes de DNA recombinante. Berg então usou essa técnica recém-descoberta para seus estudos de cromossomos virais.
Suas descobertas tinham enorme potencial para aplicações práticas. Uma das primeiras foi o desenvolvimento de uma cepa de bactéria que continha o gene para produzir o hormônio insulina dos mamíferos. A tecnologia do DNA recombinante também abriu o caminho para uma nova abordagem médica para o tratamento de doenças usando uma técnica chamada terapia genética. Ele também atuou como diretor do Centro Beckman de Medicina Molecular e Genética. Ele continua ativo na pesquisa mesmo depois de se aposentar dos cargos administrativos e de ensino no ano de 2000. Hoje em dia, nós biotecnologistas estamos a serviço da sociedade por meio de pesquisas e empreendimentos na área da educação, análise, fiscalização e inovação que se mostram extremamente importantes para o crescimento econômico, social e ambiental de um país e de todo o mundo. Através do reconhecimento dessa data é que parabenizamos nossos maravilhosos profissionais e agradecemos a dedicação a essa indispensável carreira. Feliz Dia do Biotecnologista!